Pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez aqui é o professor Marcos. Vamos lá, galera, vamos dar continuidade então ao nosso assunto, tá bom? Falamos um pouco sobre a arte rupestre, né? Que significa basicamente arte em rocha, né? Você vai ter esse tipo de arte normalmente em pedras, em cavernas, ok? É uma arte bastante antiga, né? E como nós falamos na aula passada, inclusive sobre algumas artes, que você tinha vários desenhos representando o dia a dia da população da época. Era uma caça, era um animal que eles corriam atrás, eles caçavam. Então é algo bem comum na rotina daquele pessoal do período neolítico, paleolítico, certo? E eu quero que vocês entendam também, galera, que nem toda arte rupestre vai ser igual. Por quê? Porque o desenho, a arte na caverna ou na rocha, ela vai ser de acordo com o desenvolvimento de cada povo, certo? Eu vou explicar já porque a gente vai falar sobre os sítios arqueológicos hoje, que é um assunto bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Inclusive o livro também traz de forma bem legal. Vamos lá. Você vai ter um Parque Nacional de Kakadu, lá na Austrália, certo? Lembrem da aula de história aqui. O que vai acontecer? Vários povos de lá vieram para cá, de ilha em ilha também, certo? E hoje você vai ter uma população nativa deles lá, que são chamados até hoje de aborígenes, que é um povo muito, mas muito antigo. E esse povo fazia arte rupestre, certo? Então o Parque Nacional Kakadu é um sítio arqueológico onde você vai ter várias pistas, né, como a gente chama, daqueles povos antigos, como é que eles viviam, o que é que eles caçavam, como era o seu dia a dia, certo? Então vamos lá. Nesse parque são encontrados inúmeros registros rupestres de mais de 20 mil anos. Olha aí, de mais de 20 mil anos. O registro das Américas, o mais velho, é de cerca de 14 até 16 mil anos. Então esse povo aí, né, de Kakadu é bem mais antigo do que os povos da América, certo? Feitos por nativos conhecidos como aborígenes, certo? Lembrem que os nativos das Américas são chamados de ameríndios, certo? E da Austrália vão ser os aborígenes, tá bom? Que viveram nessa região durante a pré-história. Em geral, as imagens representam objetos e tarefas de uso cotidiano, bem como a caça de animais. Os pigmentos utilizados eram misturados à água, formando uma pasta. Vamos lá, galera. O interessante era o material que esses povos antigos utilizavam para pintar. Ah, professor, então quer dizer que tinha uma tela, tinha uma tinta ali bacana, uma tinta da Faber-Castell para poder pintar? Não, não existia isso. Então eles pintavam com o material que eles tinham. Normalmente eram frutas, eram casca de árvores, certo? Eram sangue. E aí o pincel dele, até vou colocar aqui, né? Ó. Normalmente eram cabelos humanos, penas de animais e outras coisas, certo? Então você vai ter aí, olha as pinturas. Então você percebe aqui, certo? Era uma serpente para eles, né? Rainbow, o nome da serpente para eles, certo? E aqui você vai ter como se fosse uma mulher conversando com os outros aborígenes, né? Tá vendo aqui uma outra imagem de uma outra mulher, certo? E assim vai. Então percebam que eles apenas faziam, certo? Pinturas de acordo com o seu cotidiano. E algumas vezes o material era apenas uma rocha que eles riscavam. Nem pintura tinha. Aqui você ainda vê um pouquinho do vermelho, né? Ó. Mas em outros locais você nem vai ter tinta, por exemplo. Vamos lá. Caverna de Altamira, que fica lá na Espanha. Que também é um sítio arqueológico muito famoso, certo? São encontradas representações muito realistas de animais, feitas com muita precisão. Então, se você tem aqui uma imagem um pouco mais detalhada, um pouco mais real,
Então acreditamos que as pessoas que fizeram esse tipo de desenho já estavam com um desenvolvimento um pouco acima de alguns outros povos, certo? É a mesma coisa de você ter um irmão de 2 anos de idade, você pede para ele desenhar uma casa. Ele vai desenhar a casinha da forma que ele sabe. Então vai ter uma casinha tortinha, a pintura que ele vai fazer não vai ficar dentro dos traços. Agora, se você desenha uma casa, talvez até seja pior, né? Mas não, vamos supor que você vai desenhar uma casa. Então você vai fazer os traços um pouco mais reto, né? Você vai pintar, você pinta dentro dos traços, você não ultrapassa os limites. Por quê? Porque você já tem um pouco mais de desenvolvimento cognitivo. Uma pessoa que tem 13 anos, ou 10 como vocês, 11, 9, vai pintar melhor do que uma criança que tem 1 ano de idade. Porque você tem um desenvolvimento cognitivo um pouco maior. Vamos lá. Além disso, os animais representados nessas imagens denotam grande imponência e poder, ainda que à beira da morte após serem caçados. Nas pinturas, há predomínio dos tons de acre e preto, uso de sombras e simulação de relevo, para o qual se aproveitam também as próprias saliências das paredes. Então já era um povo que já utilizava até os defeitos das rochas para fazer uma montanha. Então pegava a parte mais alta da rocha. Para fazer um buraco, pegava um defeito da rocha como se fosse um buraco. Certo? Então você vai ver aí, ó. Realmente bem realista, né? Olha aí os animais que eles pintavam. Bem imponentes. E você vai ter centenas de imagens dessas cavernas. Mais uma vez, daqui é de Altamira, lá na Espanha, tá bom? Caverna de Las Calcas, né? Lá na França. As técnicas de pinturas utilizadas eram muito apuradas e as cores predominantes são vermelhos, preto e amarelo ocre. Com exceção de 2 imagens, as demais não apresentam composição nem figuras humanas. Na Caverna de Las Calcas também são encontradas sobreposições de imagens, uma em cima da outra. Certo? Olha aí. Então você vê aí que as pessoas pintavam uma em cima da outra. E olha essa imagem aqui, galera, ó, como é engraçada. É o teto da caverna. Certo? Você pega alguns sítios arqueológicos com essas pinturas, você vai perceber que eles pintavam em rochas super altas. E lembre, eles não tinham aqui, certo? Vou até colocar uma dúvida na cabeça de vocês. Como é que esse povo alcançava, inclusive algumas vezes 10 metros de altura sem ter escadas, sem ter corda para fazer rapel? Então é algo bem interessante a se pesquisar. Então você vê aí que você vai ter, ó, também algo bem realista. Você já tem as sombras em desenhos, você vai ter sobreposição de desenhos. Olha aí, bem interessante, né? Tarsili, né? Lá na Argélia, África, talvez seja o sítio arqueológico mais importante do mundo, certo? Considerado um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, tem mais de 15 mil pinturas e gravuras, datadas de 6.000 anos antes de Cristo, até o século I. Com esse vasto período de registros nessa região do deserto do Saara, é possível encontrar imagens de 10.000 anos atrás, passando por descrições bastante realistas da vida cotidiana paleolítica, olha aí, do período paleolítico, até a domesticação de camelos e cavalos. Então você vai ter na Argélia um ponto onde você vai ter pinturas que remetem ao paleolítico, a como as pessoas viviam no paleolítico, até a forma do neolítico. Por quê? Você vai ter aqui, ó, de 6.000 até o século I depois de Cristo. Lá. E você vai ver, ó, pessoas, né? A forma como eles viviam, talvez aqui conversando. Aqui já reproduzindo o camelo, galera, ó. Eles caçando. Olha aqui a girafa, como está bem representada as girafas aí. Muito interessante, certo? Muito interessante. Vamos lá. Galera, você vai ter mais 2 sítios arqueológicos no livro de vocês, certo? E aí depois eu vou passar uma atividade sobre isso. E também sobre alguns sítios arqueológicos muito importantes do Brasil. A gente não pode esquecer de falar do Brasil. O Brasil possui
diversos sítios arqueológicos. Inclusive no Ceará você tem um importante sítio arqueológico no Cariri, certo? No Crato ali, né? Perto do Crato, a região do Cariri. Ok? Mas depois eu vou tratar com vocês sobre esse assunto separadamente. Tranquilo? Então é um assunto bem simples, bem rápido. Agora vocês vão fazer essa atividade das páginas 138 a 140 e vocês vão me entregar, pessoal, somente na próxima semana, tá bom? Então, por favor, não envie a atividade até dia 11, para mim poder manter o controle direitinho das atividades de vocês. Tranquilidade? E aí, pessoal, se você quiser, você pode clicar nesse link que você vai ter acesso a esse sítio arqueológico aqui, ó. Certo? Lá da Argélia, Tassili, para você ver como é algo bem interessante. Ok? Espero que tenham gostado, pessoal, e até a próxima aula. Abraços.